Bíblias em João capítulo 6, onde nós vamos refletir acerca da intimidade com Deus, tirando lições de todo o capítulo. Para entrarmos no cenário do capítulo, enquanto os irmãos vão abrindo as suas Bíblias e encontrando o capítulo, capítulo 6 do livro do Evangelho de João, é obviamente subsequente ao capítulo 5. No capítulo 5, nós encontramos, já de início, Jesus realizando a cura de um paralítico em Jerusalém, no tanque de Betesda. Após a cura do paralítico, os fariseus chegam e questionam Jesus do porquê de cura no sábado. E aqui nós vemos mais uma lição preciosa do capítulo 5, onde Jesus fala que se ele é filho de Deus, ele é Senhor de tudo, portanto é Senhor até do sábado. E ele mostra que o sábado foi feito para o descanso do homem, não para que o sábado fosse algo fardoso, algo pesado para o homem. E veja que, diante desse discurso eloquente de Jesus acerca do sábado, e diante do milagre que ele operou no capítulo 5, e olhando também para o contexto do capítulo 2, 3 e 4, nós vimos que muitas pessoas já tinham ouvido falar acerca de Jesus. E nesse cenário do capítulo 5, pessoas vão se juntando, vão se aglomerando e vai se formando uma multidão. Multidão que acompanha Jesus por 3 dias, agora ele retornando dos territórios da Judéia, mais especificamente dos territórios da Galileia. E nos enquadramos agora no capítulo 6, onde Jesus está em Betsaida. Para que os irmãos se localizem, basicamente, tem o lago de Genezaré, o mar da Galileia, de um lado está Cafarnaum, do outro está Betsaida. E veja que essa multidão que ouviu falar acerca de Jesus, que passou a caminhar com Jesus, que viram milagres de Jesus, e agora no capítulo 5 vão ver a providência de Deus por meio de Jesus, diante disso tudo, passa a associar Jesus com o profeta que foi prometido lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. O profeta que viria de modo semelhante a Moisés. E veja que Jesus, aqui nesse texto, há de demonstrar a sua compaixão, há de demonstrar que de fato ele se importa com a necessidade dessas pessoas. 3 dias caminhando com ele e precisavam se alimentar. Mas o que elas devolvem para Jesus são estímulos, são desafios, e mesmo diante disso, meus irmãos, Jesus há de prover essa multidão. Apesar de ser uma situação adversa, nós vemos que Jesus usa de situações dificultosas, de situações adversas, para ensinar o nosso coração. E não de maneira diferente, como um divino mestre, como um divino professor, Jesus usa dessa situação para maturar a fé do futuro e inexperiente apóstolo Filipe. Filipe, natural das regiões de Betsaida, diante de 5.000 homens, calcula que nem 200 denários seria dinheiro suficiente para alimentar essas pessoas. Ou seja, o dinheiro de 200 dias de trabalho. São aqui 5.000 homens, a maioria casados, a maioria tendo filhos, de trabalho para mais de 2.000 pessoas. Mas algo que o texto já apresenta ao nosso coração é que quando nós somos chamados para viver em intimidade com Deus, quando nós somos chamados para aprofundar o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos deixar de lado as incredulidades que as situações adversas tendem a plantar no nosso coração, irmão. E resumindo, Filipe viu algo novo, algo sobrenatural. A multidão usufruiu, se alimentou e viu os sinais de Jesus. Mas de fato, Filipe viu a comunhão que Jesus tinha com o Pai ao realizar esse milagre, porque ele estava perto de Jesus, estava caminhando próximo em intimidade com Jesus. E agora, o texto bíblico nos conduz a outro bloco de texto, que vai nos dizer: Jesus anda sobre o mar, se estendendo do versículo 16 até o versículo 21. Jesus, após realizar a multiplicação, se retira e vai orar. Mas antes ele envia os discípulos rumo a Cafarnaum, atravessando o mar da Galileia e se dirigindo à cidade de Cafarnaum, que era a cidade sede do ministério de Jesus. E Jesus se retira e vai orar, porque como vimos, a multidão passa a associar Jesus com o Messias prometido, com o profeta prometido, e passa a querer levar Jesus ao status de rei de Deus, olhando para a figura de Jesus como se ele fosse
libertador. Mas de fato, ele, na sua primeira vida, veio como sendo o Messias Redentor. E quando nós paramos para refletir nessa atitude de Jesus, ela mostra e dá um exemplo ao meu e ao seu coração, de que um coração que está caminhando em intimidade com Deus, não é um coração desejoso apenas das bênçãos terrenas, meu irmão. Não é um coração que se afixa, que se aprende na efemeridade das coisas terrenas. Mas é um coração que, em primeiro lugar, é afixado em Deus, é afixado naquilo que é perene, naquilo que é eterno, é afixado no Pai Celestial. E Jesus dá esse exemplo ao meu e ao seu coração. Voltando agora ao cenário dos discípulos, pensa só, 200 metros, no mar da Galileia dentro, noite chuvosa, tempestuosa, ventos fortes, mar revolto. O coração de qualquer pessoa numa situação dessa vai se abalar. Veja, porque o texto fala que eles estavam no mar. Mas não associe barco aqui com aquelas caravelas que descobriram no Brasil mais de 500 anos atrás. Aqui é um eufemismo para a espécie de canoas. Meu irmão, numa situação dessa, não havia ninguém que não fosse ficar com medo. Soma-se a isso, madrugada dentro, 4 a 5 da manhã, lá de Jesus andando sobre as águas, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Eles veem aquilo e pensam ser um fantasma. O coração deles se atemorizaram. Mas veja que bastou Jesus dizer: não temam, que os corações deles se acalmaram. Isso revela para mim e para a sua vida que diante das intempéries que podem acontecer nas nossas vidas, diante das nossas dificuldades, diante das nossas falhas, o que Jesus fala ao nosso coração é para confiarmos, é para não temer. Porque se Ele nos chamou para estarmos aqui nessa caminhada, Ele pode nos suster e Ele pode nos aperfeiçoar. Esse continua agora no outro bloco dizendo: Jesus, o pão da vida. E vai se estender do versículo 22 até o versículo 40. A multidão, na verdade, no dia, ao amanhecer do dia, vendo que Jesus se retirou dali, vendo que os discípulos não estavam ali, parte em busca de Jesus. Atravessam também o lago de Genezaré, o mar da Galileia, e vão em busca de Jesus em Cafarnaum. Mas eles vão em busca de Jesus ainda presos no antigo modo de se viver, o antigo modo morto, o antigo modo que não enxerga a intimidade que há disponível em Deus por meio de Jesus. Meus irmãos, por vezes, nós, mesmo crentes no Senhor Jesus, nos assemelhamos a essa multidão, a essas pessoas. Porque veja, é possível sorver de Deus, ser usufrutuário das bênçãos de Deus, caminhar nas margens de Deus, mas não caminhar com Deus. O sol nasce tanto para o justo quanto para o injusto. As bênçãos do Senhor maravilhosas podem cair tanto para o justo quanto para o injusto. Meus irmãos, essas pessoas passam a buscar Jesus simplesmente pelas curas, pela provisão momentânea que eles viram. Passam a buscar Jesus em busca de discursos apetecentes aos seus corações, ou seja, discursos apetitosos que falassem aos ouvidos dele, buscando aquilo que eles queriam ouvir, que agora Jesus ia se revelar, o Messias, que ia libertar Israel, ia fazer Israel governar o mundo, todas as nações, a punho de ferro. E o que de fato nós vemos aqui é que tudo isso revela corações que estão distantes de Deus, mas ao mesmo tempo foram usufrutuários das bênçãos de Deus. Comeram do pão multiplicado no milagre com Jesus, tal como os israelitas lá no passado também foram usufrutuários da providência de Deus, no maná onde Deus sustentou eles no deserto por mais de 40 anos. Meus irmãos, se nós quisermos agir de maneira diferente, tendo de fato uma vida de intimidade com o Senhor, é preciso desejar o pão da vida no íntimo do nosso coração. É desejar as palavras de Jesus, é amar ouvir acerca de Jesus, meu irmão, tendo Jesus entronizado e introjetado nas nossas vidas.
Porque você e eu não fomos chamados apenas para conquistar coisas, mas em primeiro lugar para sermos moldados à imagem e semelhança de Cristo. Até no relacionamento com Deus, tal como Cristo teve. E veja, que se nós somos chamados por Deus para vivermos a vontade primeira de Deus para as nossas vidas, essa vontade, como dito, é a de ser moldado, lapidado à imagem e semelhança de Jesus. E não é possível ser lapidado à imagem e semelhança de Jesus caminhando sem estar em intimidade com Deus. E veja que para o coração crente, para o coração cristão, isso por vezes vai se refletir em olhar para trás e buscar ter um encontro com o Senhor novamente. Sabe, um encontro que faça pulsar o seu coração. Aquela fé vibrante, aquela fé ardente, aquela fé pujante que te levava a estar em intimidade com Deus, que te levava a não ver a oração e a leitura da palavra como algo fardoroso, como algo só a cumprir no dia, como algo corriqueiro comum, mas é um exercício de profunda meditação no nosso ser na palavra de Deus, olhando para a palavra e para a oração como meios de frutificação, de intimidade com Deus. Texto. Agora continuando em outro bloco, se estendendo do versículo 41 e indo até o 58, que fala a murmuração dos judeus. Para observar, vamos fazer algumas referências lógicas. Deus sabe de todas as coisas, isso é fato. Nós, como seres humanos, fomos evoluindo na construção de conhecimento ao longo das eras. Houve a primeira, a segunda revolução industrial, houve a época que o homem conseguiu lapidar pedras, e assim por diante. Perceba, dentro desse contexto, o Senhor falou de diferentes formas para essas pessoas no passado, mas de modo com que aquilo que Ele falou para elas no passado se perpetuasse até o dia de hoje. E qual foi o modo que o Senhor achou? Hoje, se nós formos analisar, se você quiser deixar uma mensagem que fique perpetuada pelas gerações a fio aí, você pode fazer um vídeo. E isso vai ficar, como você falou. Você pode gravar um áudio e vai ficar na sua voz. Mas no passado, Deus usou da escrita para preservar aquilo que Ele falou, para que aquilo que Ele falou se perpetuasse na nossa geração, nas gerações passadas das nossas e nas gerações futuras das nossas. Então veja, logicamente, qual seria então a melhor forma de Deus se comunicar conosco? Nós já vimos a escrita. Da mesma forma, se por inferência lógica você quer ensinar algo teórico a alguém, você precisa falar na linguagem daquela pessoa, para que ela te entenda. E se você quer ensinar algo prático, você precisa mostrar como se faz, para que a pessoa possa aprender. De fato, muito da prática não vai ser, tem recursos teóricos, mas você, via de regra, só vai aprender fazendo. Irmão, veja que a revelação de Deus nas nossas vidas, ela se provou experimentável. Ela foi intangível, palpável ao ser humano. Jesus mostrou para a gente que de fato é possível caminhar em intimidade com Deus. Ele deixou a magnitude da sua glória e se fez homem. Nós temos isso em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7, que nos diz: tende em vós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele é esse exemplo prático para as nossas vidas. Como dito, Deus, na sua onipotência, mostrou, meu irmão, para nós, que nós podemos ter uma vida de intimidade com Ele por meio da pessoa de Jesus. E para isso, meu irmão, precisamos centrar, de fato, as nossas vidas em Jesus. Não tem outro meio. Não há outro caminho, outra porta, é somente Ele. As palavras dele falando ao nosso coração e se tornando vida nas nossas vidas. E veja que os judeus,
murmuravam acerca de Jesus, aqui nesse bloco que estamos vendo, porque eles não entenderam isso. Eles não entenderam que de fato havia em Jesus as palavras da vida eterna. Eles não reconheceram a necessidade de seus corações em serem renovados por Deus. Se apegaram às suas tradições abraâmicas. O povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Isso é fruto da falta de um exercício que desde o Antigo Testamento foi revelado a eles, que no Novo Testamento é mais intensificado e que também é presente nos nossos dias. É preciso relembrar, lembrar, trazer à memória o fato de que você e eu carregamos no nosso genoma, no nosso DNA, os genes do pecado. Carecemos de Deus, meus irmãos. Reconhecendo as nossas falhas, a nossa necessidade de Deus, para que de fato Ele nos aperfeiçoe e nós possamos viver uma vida de intimidade com Ele. E é preciso afixar isso no nosso coração. É preciso ter esse conceito. Porque caso contrário, tem uma expressão que alguns aqui já bem conhecem, que diz assim no latim: hoc ox hic laboriest. Sabe o que significa? É aí que o rabo um pouco se enrola. Ou seja, é aí que a situação fica difícil para a gente. Porque, de fato, sem esse reconhecimento da graça, nós não podemos ser salvos por Deus, meu irmão. É reconhecer o valor do sacrifício de Jesus, o valor desse sangue imaculado. Olhando para Deus em gratidão e devotando as nossas vidas, para que esse Deus poderoso se faça íntimo de nós e nós passemos a ser íntimos dele. Porque isso é graça, meu irmão. Reconhecer esse favor imerecido que nós não merecemos, mas Ele disponibiliza para as nossas vidas. E agora, adentrando ao outro eixo do texto, onde nós vamos detalhar alguns versículos 60 ao 68, nós vemos aqui todo esse cenário que nós fomos montando aqui, chegar para esse enredo final, onde de fato aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus são evidenciados e demonstram que desejam viver de fato uma vida de intimidade com Deus. Por isso que o versículo 60 inicia nos dizendo: muitos, pois, os seus discípulos ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, e quem não pode ouvir? Caminhar com Jesus pode ser duro. Caminhar com Jesus pode ser difícil. Caminhar com Jesus pode requerer de nós a abnegação das nossas vontades. Não só pode cumprir. Caminhar com Jesus pode ser duro pelas provas. E provas aqui eu posso colocar entre parênteses ou substituir até por maturação. Porque Deus sabe aquilo que nas nossas vidas é necessário para que nós atinjamos cada vez mais um degrau a mais de maturação na caminhada da fé. Caminhar com Jesus pode ser duro porque Ele revela aquilo que está no nosso coração. Caminhar com Jesus pode ser duro pelas noites escuras da nossa alma, onde só você e Deus sabem de fato aquilo que está passando no seu coração. Caminhar com Jesus pode ser duro pelo nosso coração recalcitrante, coraçãozinho pecador que a gente costuma ter, sabe? E não ouvir a voz de Deus, e não ouvir aquilo que Ele tem falado, às vezes até por meio dentro da sua casa, por meio do seu filho, da sua esposa, do seu esposo. E a gente, por vezes, tem esse coração recalcitrante. E Jesus revela isso para nós. Caminhar com Jesus pode ser duro porque Ele quebra as incertezas e as nossas incredulidades. Porque as incertezas e as nossas incredulidades fazem com que nós tenhamos um mau hábito de nos afixar naquilo que nós podemos fazer, não confiando e não crendo de fato que Ele está agindo nas nossas vidas. Meu irmão, todas essas situações na nossa caminhada, onde nós buscamos o pedido do Senhor: se eu estou sendo incrédulo, quebra o meu coração, fala no meu coração, traz certeza em mim, Senhor. Tudo isso na nossa caminhada vai de fato nos conduzir a uma experiência
Que Deus abençoe para todos nós no agora e que ela se perpetue para o futuro também, mas vai nos conduzir a uma experiência de olhar para o passado e ver, Senhor, de fato, a minha vida foi aprofundada em intimidade contigo, mesmo diante de situações que eu, olhando para trás, pude vê-las como minhas. Porque isso, como nós lemos aqui nesse versículo e no conjunto do texto, revela de fato quem são os verdadeiros discípulos de Jesus. Versículo 62 ao 66, vamos dizer: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? O que seria? O que aconteceria se visseis o Filho do Homem, se vocês vissem o Filho de Deus subir para o lugar de onde veio primeiro, ou seja, subir para o céu? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. E as palavras que eu vos falo, que eu tenho dito a vocês, são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. E aqui relata João. Porque bem sabe Jesus, desde o princípio, quem eram os que criam, os que não criam, e ainda o que o havia de entregar. E dizia, 67, e dizia, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Na verdade, e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a meu Pai se por mim não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Perceba que Jesus aqui fala, e ao longo do capítulo nós vemos Jesus se autodeclarar como tem as palavras da vida eterna. Irmão, se ele tem as palavras da vida eterna, ele tem tudo o poder eterno. Ele conhece a eternidade como ninguém. Passado, presente e futuro está na nossa realidade. Para ele não. Ele conhecia, meus irmãos, quem estava andando com eles. Jesus conhece profundamente o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas ambições, as nossas ambições. Ele sabe se estamos de fato buscando uma vida de devoção, uma vida que deseja intimidade com Ele. E veja que isso se revela a tal ponto que ele conhecia os corações desses que estavam ao redor deles, conhecendo as intenções até daquele que o havia de trair, daquele que o havia de entregar. Meus queridos, isso mostra que muitos caminharam com Jesus interesseiramente, revelando ao nosso coração que isso é algo que nós não devemos fazer, buscando coisas, desejos, satisfações terrenas de Jesus e não a eternidade que Ele disponibiliza para as nossas vidas. Muitos, lá no último dia, pensaram e não pensaram que caminharam com Jesus, mas de fato vão descobrir que não caminharam. Tudo isso porque viveram uma vida distante de Jesus, crendo que estavam caminhando com Jesus, por vezes de Deus ser abençoado algum trabalho, algum recurso financeiro, caminhando, pensando que estavam com Jesus, por vezes indo até todo domingo na igreja, mas não tendo o Cristo vitorioso entronizado nos seus corações. Tudo isso, porque de fato não ouviram dessa palavra e buscaram intimidade com Ele. Não absorveram o pão da vida nos seus corações. Não absorveram o fato de que Ele, como sendo o pão da vida, Ele é aquele único que pode gerar vida no nosso coração. Por isso, quando nós olhamos agora no versículo 67, nós vemos Jesus agora questionando os que estavam mais próximos dele. Então disse Jesus aos 12: e vós, quereis retirar-vos também? Não. Aqui nós vemos dois cenários de pessoas. Para o credo, os desafios
na caminhada da fé, e até mesmo o confronto de Jesus, gera uma resposta positiva no coração. Ainda que com receio daquilo que pode acontecer no futuro. Porque de fato nós somos humanos. Nós não temos noção do futuro, mas Ele tem. E exercer essa confiança nele é fé. Veja que nós somos apresentados aqui a um cenário também de outras pessoas em que, quando Jesus confronta o que está no seu coração, os desejos de somente se aproximarem de Jesus, seja naquele contexto por algum estado social, seja no contexto de hoje também, por você passar a ser uma pessoa moralmente ética. Quando Jesus confronta, façam que essas pessoas vejam que seus corações não caminham com Jesus. Porque caminhar com Ele pode requerer de fato quebrantar o nosso coração, derrotar a nossa vida a Ele, a ponto de que nós não tenhamos o controle pleno e cabal das circunstâncias, onde de fato Ele é quem reina e quem impera. Meu irmão, Jesus, Ele não teve medo, nem foi melindroso para confrontar essas pessoas. Homens, carne. Isso mostra para a gente que Ele não tem medo de confrontar o nosso coração. De quando Ele deseja que nós atinjamos graus mais elevados no relacionamento de intimidade com Ele, Ele faz isso nas nossas vidas. Ele nos confronta. Ele continua sendo Deus, independentemente de nós. Nós é que somos necessitados dele. Ele não teve medo de confrontar em Satanás imaginariamente. Então veja que esse chamado de Jesus, esse confronto de Jesus para o clero, para aquele que vive desejando a graça, é uma confirmação de que você deve aprofundar mais e mais a sua vida íntima com Jesus. Versículo 68 e 69 mostram para a gente um discurso nato que revela os discípulos verdadeiros. Um discurso de Simão Pedro. Fala que ainda depois desse episódio vai fugir de Jesus, vai negar Jesus. Mas o que faltava para que isso de fato se tornasse visceral no Pedro seria o Espírito Santo. O Espírito é esse que, pela graça de Jesus e pela obra dele, nós já temos. Mas é revelado aqui em Pedro um discurso efervescente no coração dele. Versículos 68 e 69 nos diz: respondeu depois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Somente ou só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo, ó Cristo, o Filho de Deus vivo. Irmão, independentemente da circunstância, a palavra de Deus aponta para dentro do seu coração esse discurso. Está bem? Louvado seja Deus. Mas está difícil? Senhor, está lindo que eu não saiba para onde correr, para onde ir. Eu não tenha alguém para quem ir. Porque nós sabemos que Ele é essa pessoa, esse ponto seguro nas nossas vidas. Olhando para Jesus como esse centro, meu irmão. E mais do que viver experiências místicas, mais do que experiências sentimentais, psicoemocionais, inexplicáveis, inexplicáveis, é ter Jesus como centro de formação da sua vida, como seu centro de identificação, a pessoa quem você é, aquele a qual você deposita os seus desejos, as suas prospecções. É olhar para Jesus como sendo o maior da sua vida, tendo o evangelho desse Jesus como a notícia mais alçareira, mais auspiciosa do seu coração. Ele, Jesus, a pessoa de Jesus, vivendo nele, por ele e para ele. Meu irmão, é somente caminhando intimidade com Jesus que nós passamos a poder vencer o que o mundo pode dizer que é bom, mas a palavra de Deus revela que não é. É somente nesse relacionamento com Jesus que o nosso coração pode ser plenamente satisfeito. Você tem ouvido, não me lembro agora no final, Jesus falar ao seu coração?
Você tem ouvido o que Ele tem projetado para a sua vida? Quais são as suas ambições? Quais são os seus desejos? Quais são as suas prospecções? Isso não é algo de se falar só para quem não é crente. É algo de se falar também para o crente. Para a minha vida, porque como pregador é o texto que primeiro deve falar ao meu coração. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e ver se a glória de Deus, a glorificação de Jesus está atingindo cada passo, cada etapa das nossas vidas. Porque isso, meus irmãos, revela se temos ou não uma vida de intimidade com Deus. E por acaso, se não, revela que nós agora vamos buscar melhorar a nossa vida de intimidade com Ele. Somente por nós, pelas nossas forças? Não. Vai ser derramando o seu coração, quebrantando o seu coração, onde de fato Ele passa a ser cada vez mais conhecido de você e você dele. E talvez seja preciso olhar para as páginas da nossa vida e visceralmente, com todo o nosso coração, absorver, vendo Jesus sendo revelado de Gênesis a Apocalipse. Por isso, em Gênesis, por exemplo, Jesus é o princípio de toda a criação. Ele é a semente da mulher que há de pisar na cabeça da serpente. Em Êxodo, ele é o nosso libertador e o cordeiro pascual. Em Levítico, ele é a perfeita lei de Deus, é o pleno sumo sacerdote, é o cabal sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida de Meribá, e é aquele que há de ser levantado no madeiro. Em Deuteronômio, ele é o profeta fiel de Deus. Ele é aquele que vem em poder semelhantemente a Moisés. Em Josué, ele é o general das nossas vidas. Ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o grande legislador que rege o universo com seu cetro de equidade. Em Ruth, ele é o nosso resgatador, ele é o meu e o seu parente remidor. Em 1 e 2 Reis, ele é 1 e 2 Samuel, ele é a raiz de Davi, o rei eterno do nosso coração. 1 e 2 Reis é rei dos reis, é senhor dos senhores. 1 e 2 Crônicas é um monarca infalível, que passe céu, passe terra, a palavra dele não passa e não falha. Em Esdras, ele é aquele que restaura além do coração do seu povo. Ele é o amanuense fiel de Deus, é o anunciador fiel, ele é o divino professor. Em Neemias, ele é aquele que é o servidor da nação, ou seja, aquele que unifica a nação. Mas ele é, sobretudo, aquele que recobra as muralhas derrubadas do nosso coração. Em Esther, ele é o nosso defensor, ele é o nosso provedor, e ele é o Mardoqueu, sempre fiel e ávido, esperando a porta. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive e que há de se levantar sobre toda a terra. Em Salmos, ele é o meu, ele é o seu pastor, e por isso nada nos faltará. Ele é o Deus do nosso refúgio, é o Deus da nossa fortaleza, ele é o onipotente que nos abriga debaixo das suas asas. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus expressa nas nossas vidas. Em Eclesiastes, ele é o pregador eloquente que fala ao nosso coração. Em Cantares, ele é o nosso amado, porque ele é o amado noivo da sua igreja. Em Isaías, ele é aquele visto assentado no alto e sublime trono, e que há serafins ao seu redor exclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Ele é aquele que o governo de tudo e de todos está posto sobre os seus ombros. Mas ele é também o servo sofredor, aquele, meu irmão, em que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e sendo ele considerado transgressor da lei, nós agora somos justos diante da lei. Em Jeremias, ele é a esperança de Israel. Em Lamentações, ele é o profeta que chora, ele é o homem de dores, mas ele é a expressa misericórdia de Deus ao seu povo. Em Ezequiel, ele é a glória de Israel, e ele é o filho do homem,
aquele capaz de fazer suscitar, de fazer surgir um exército abatido no vale de ossos secos. Ele é o poderoso transformador. Lembra? Ele é aquele que transformou um dia o nosso coração de pedra, empedernido pelo pecado, em um coração de carne. Daniel, ele é o Messias que há de vir, e o quarto homem da fornalha de fogo. Em Oséias, ele é o esposo fiel da sua igreja, e ele é o Filho de Deus que foi chamado do Egito. Em Joel, ele é o grande juiz das nações do vale de Josafá, e ele é aquele que envia para nós, para a sua igreja, o seu Espírito Santo. Em Amós, ele é aquele que alivia os nossos fardos, ele é o perfeito pastor. Em Obadias, ele é aquele que tem poder para nos salvar. Em Jonas, ele é o missionário, o profeta transcultural que fala às nações. Em Miqueias, ele é o rei eterno, nascido em Belém, que traz junto de seus pés a mensagem das boas novas do Evangelho. Em Naum, ele é o Deus do nosso refúgio e da nossa fortaleza nos momentos de angústia, e é o cavaleiro que empunha a espada flamejante da justiça de Deus. Em Abacuque, ele é a sentinela avivalista que aguarda o avivamento no meio do seu povo. Ele é o puro de olhos, ele é o santo de Deus, meus irmãos. Em Sofonias, ele é o Deus zeloso do seu nome e do seu povo. Ele é o nosso protetor. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Ele é a minha e a sua herança. Em Zacarias, ele é o homem do renovo. Mas ele é também o pastor ferido. E ele é também aquele que adentra os umbrais de Jerusalém, montado num jumentinho. Ele adentra humildemente o meu e o seu coração. Em Malaquias, ele é o sol da justiça, que brilha e ilumina os nossos caminhos. Em Mateus, ele não é mais o Messias prometido, ele não é mais o Messias esperado, ele é o Messias que chegou, ele é Emmanuel, é Deus conosco. Em Marcos, ele é o servo do Senhor, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Em Lucas, ele é o homem perfeito, e ele é o médico por excelência que trata do meu e do seu coração. Em João, eu bebo água aqui, João é muito. Ele, o autor, escreve acerca de Cristo com visceralidade, com o seu coração. Por isso que em João, Jesus é o Verbo de Deus, o Logos de Deus, ou seja, a razão de todas as coisas. Ele é aquele que por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o autor da vida, é o criador do mundo, ele é a água da vida, é o pão da vida, ele é o pastor perfeito, ele é o caminho, a verdade, a vida, ele é a ressurreição, ele é a vida, ele é a videira verdadeira. Em Atos, ele é aquele ascendido aos céus com poder e com glória, e que cumpre a sua promessa lá de Joel, derramando sobre nós agora o seu Espírito Santo. Em Romanos, ele é o nosso justificador, e por isso você e eu podemos declarar no nosso coração o que está expresso em Romanos capítulo 1, versículo 17: mas o justo viverá por fé. 1 e 2 Coríntios, ele é o santificador da sua igreja e a suficiência do nosso coração. Em Gálatas, ele é a plena liberdade dos antigamente escravizados da lei. Ele passa a ser o Cristo vitorioso que aperfeiçoa o nosso coração. Aos Efésios, ele é o cabeça da sua igreja e aquele que nos reveste da armadura de Deus. Em Filipenses, ele é a alegria abundante do meio do seu coração. Em Colossenses, ele é a plenitude de Deus para as nossas vidas, a imagem visível do Deus invisível. 1 e 2 Tessalonicenses, ele é aquele que vem para arrebatar a sua igreja, para levar a sua noiva e vencer e triunfar sobre o anticristo. 1 e 2 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens, e aquele que recompensa a nossa fé. Em Tito, ele é a nossa bem-aventurada esperança. Em Filemão, ele é um amigo mais próximo do que um irmão. Em Hebreus, ele é o sangue da nova aliança. Ele é o autor e o consumador da nossa fé.
Em Tiago, ele é o juiz santo, o juiz perfeito, cuja sua justiça, santidade, retidão e perfeição faz até o inferno estremecer. Primeiro e segunda de Pedro, ele é a rocha, a pedra fundamental da vida do cristão. Primeiro de João, ele é a verdade e o nosso advogado fiel, é quem nos defende das acusações e mentiras de Satanás. Segundo e terceiro João, ele é o caminho, ele é o amor, ele é a vida. E Judas, ele é aquele que há de vir com suas miríades de anjos para nos resgatar, os seus vários milhares de anjos para levar a sua igreja. E Apocalipse, ele é aquele cuja voz é como de muitas águas, os olhos ardem como chamas de fogo, os cabelos, o cabelo é branco como a neve. Ele é aquele a face brilha como o sol no ardir do dia, ou seja, como o sol no alvorecer do dia. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, é o fim, é o primeiro, é o último. É aquele que abre portas e fecha portas. É aquele que quando abre portas, ninguém as pode fechar. E quando fecha portas, ninguém as pode abrir. Ele é o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. O dono da criação. Tão grande, tão cosmicamente impensável para as nossas mentes humanas, mas que se faz habitante em pequenos tabernáculos no meio do seu coração. Amém? É esse Cristo que nos convida a vivermos intimidade com Ele. Amém? Passando bem, oração. Pai Santo, em Tua presença te damos graça, Pai, porque a Tua palavra é viva e ela fala no nosso coração. Te damos graças, Pai, por poder estar aqui aprendendo, Senhor, pedindo para que os nossos corações sejam sempre receptíveis a ouvir a Tua voz. Que nós possamos ser sensíveis, avivados pelo Senhor, para que nós possamos cada dia mais cultivar com o Senhor uma vida de intimidade. Pai, entregamos as nossas vidas a Ti e seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.